A engenharia eletrónica é uma área voltada ao desenvolvimento de componentes, dispositivos, sistemas e equipamentos eletrónicos, como transistores e circuitos integrados. É a parte da engenharia que lida com a energia elétrica em pequena amplitude. A engenharia eletrónica nasceu do curso de engenharia elétrica e tem como foco o estudo da eletricidade em escalas menores, como os produtos eletroeletrônicos, circuitos integrados e placas de circuito impresso. Estes componentes são encontrados principalmente em computadores e aparelhos similares. Outros nomes usados para engenharia eletrónica são engenharia eletrónica e de computadores, engenharia eletrónica e de telecomunicações. A engenharia eletrónica surgiu no final do século XIX, com o desenvolvimento tecnológico na indústria do telégrafo. A evolução do telefone e do rádio, no início do século XX, também foram importantes para o progresso dos estudos na área. A maior parte do desenvolvimento do setor aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento do sonar e do radar, além de outros sistemas de comunicação de diferentes aplicações. Nos anos anteriores, o segmento era conhecido como engenharia de rádio, e o termo engenharia eletrónica começou a surgir apenas no final dos anos 50. O que faz o engenheiro eletrônico? O engenheiro eletrônico é o profissional que projeta e desenvolve componentes, dispositivos, sistemas e equipamentos eletrónicos, como transistores, circuitos elétricos e chips que são empregados em automação industrial, sistemas de geração, transmissão e distribuição de eletricidade e elétrica de consumo, aparelhos de televisão e de rádio e vídeo. O profissional formado em engenharia eletrónica tem vasto campo de atuação. Ele pode trabalhar em empresas do setor eletroeletrônico, de tecnologia da informação, de telecomunicações e também no ramo de produção industrial. Pode atuar até na área de biomedicina. Algumas das funções que este engenheiro desempenha no dia a dia da sua profissão são: instala, opera e faz a manutenção de sistemas e equipamentos. Projeta e desenvolve componentes, equipamentos e sistemas eletroeletrônicos empregados em automação industrial. Desenvolve sistemas de geração, transmissão e distribuição de eletricidade e eletrónica. Realiza vistorias, perícias e avaliações de obras e serviços técnicos e tem a responsabilidade de emitir laudos e pareceres. Estuda a viabilidade técnica e económica de projetos. Desenvolve equipamentos para biomedicina. Desenvolve sistemas embarcados. Conheça um pouco mais sobre os setores que buscam profissionais formados em engenharia eletrónica. Indústrias. No setor industrial, os profissionais devem desenvolver circuitos eletrónicos para captação de dados como temperatura, pressão, umidade, entre outros, projetar equipamentos eletrónicos utilizados na automação de linhas de produção industrial, transmitir informações por radiofrequência e atuar na criação de componentes eletrónicos em geral. O mercado é promissor e inclui empresas nas áreas de petróleo e gás, química, construção naval, hospitais, instalações elétricas, equipamentos eletrónicos e instituições de pesquisa científica. Microeletrónica e instrumentação. Nas áreas de instrumentação e microeletrónica, o engenheiro eletrônico pode projetar e desenvolver equipamentos para a verificação de medidas, o registro de dados e atuadores. Outra possibilidade é desenvolver, fabricar e testar circuitos integrados para sistemas de telecomunicações, computação e entretenimento, entre outros. Muitas empresas multinacionais que trabalham com semicondutores, por exemplo, contratam esses profissionais para projetar e testar novos produtos. Telecomunicações e tecnologia da informação. Os campos de tecnologia da informação e telecomunicações estão em grande expansão. A televisão digital já faz parte do dia a dia dos moçambicanos e o uso das redes elétricas para a transmissão de dados é cada vez maior e mais importante. Nas empresas de telecomunicações, desde operadores de sistemas de comunicação até fábricas de celulares, a engenharia eletrónica pode atuar no desenvolvimento de serviços de ampliação de transmissão por imagem e som e de telefonia. Energia renovável. Moçambique apresenta um grande potencial para geração de energia renovável. Muitos investimentos estrangeiros têm sido feitos no país com o objetivo de impulsionar esse setor. Dessa forma, muitas oportunidades de trabalho surgem para os engenheiros eletrónicos. Afinal, toda a adaptação da energia elétrica proveniente de fontes alternativas acontece por meio de equipamentos eletrónicos de potência. Mercado de trabalho do engenheiro eletrônico. O mercado de trabalho para o engenheiro eletrônico está em expansão. Além das tradicionais áreas de transmissão e distribuição de energia elétrica, que absorvem profissionais em todas as regiões de Moçambique, há procura crescente por estes engenheiros em centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas e indústrias. A nanotecnologia e a microeletrónica são áreas de atuação extremamente promissoras para estes profissionais.
O engenheiro eletrónico encontra oportunidades de trabalho em empresas do setor de construção naval, petróleo e gás, químico, empresas comerciais de equipamentos eletrónicos e de telecomunicações, os setores automobilístico, alimentício, agrícola e de eletrodomésticos, empresas de projetos e instalações elétricas, hospitais, parques temáticos, universidades e instituições de pesquisa. O curso de Engenharia Eletrónica. O curso de Engenharia Eletrónica tem duração de 5 anos, e constituem como requisitos de acesso nas universidades públicas em Moçambique, 12ª classe do ensino geral ou equivalente, aprovação no exame de admissão nas disciplinas de Matemática e Física. Nos 2 primeiros anos, o currículo cobre a área de Ciências Exatas, com cálculo, Física, Matemática, Geometria e Desenho Técnico. Depois começam matérias específicas, como Sistemas Digitais, Circuitos Elétricos e Eletrônica. Durante o curso de Engenharia Eletrónica, você vai adquirir conhecimentos gerais de matemática e física e sua aplicação na engenharia eletrónica, telecomunicações e computadores. Realizar pequenos projetos, elaborar testes e escrever os respectivos relatórios, onde se descreva o problema e justifique as opções tomadas. Utilizar os equipamentos de medidas elétricas no teste e análise de circuitos eletrónicos. Analisar sistemas eletrónicos no domínio do tempo e da frequência. Utilizar ferramentas e simuladores para projetar, desenvolver, avaliar e comparar sistemas eletrónicos e de telecomunicações. Descrever o mecanismo de geração e propagação de ondas eletromagnéticas em diferentes meios de transmissão. Compreender as limitações dos meios de transmissão e os métodos para as ultrapassar. Conhecer os atributos dos blocos constituintes de sistemas de comunicação analógicos e digitais, os compromissos envolvidos e comparar métodos alternativos. Compreender os princípios base das redes de comunicação, planeamento e configuração de redes locais. Caracterizar sinais e sistemas contínuos e discretos no domínio do tempo e da frequência. Projetar circuitos combinatórios e sequenciais, utilizando lógica programável. Compreender a estrutura interna de um processador, interligá-lo com dispositivos externos e desenvolver programas em assembly. Compreender a arquitetura de um computador. Utilizar o sistema operativo e discutir os aspectos relevantes relativos à implementação dos seus conceitos principais. Desenvolver e manter aplicações informáticas segundo os paradigmas procedimental e da orientação por objetos. Definir e controlar o calendário de execução de um projeto. Perfil do engenheiro eletrónico. Com o desenvolvimento da tecnologia, o trabalho do engenheiro eletrónico está cada vez mais presente em nossas vidas. Essa profissão é ideal para quem gosta de inovação, é dinâmico e capaz de buscar e propor soluções originais para diversos tipos de problemas. Por ser um curso de ciências exatas, é importante ter afinidade com matemática, física e cálculos. Esses conteúdos não estão presentes apenas durante o curso, mas também como em toda jornada profissional. Além disso, é importante fazer uma boa faculdade para garantir conhecimentos sólidos. Qual é o salário de um engenheiro eletrónico? Afinal de contas, saber quais são as médias salariais antes de entrar no mercado de trabalho é necessário para motivar os estudantes e também para não criar falsas expectativas. O intervalo salarial mínimo e máximo em engenheiro eletrónico é de 18.899 meticais para 55.148 meticais por mês. Dependendo da empresa empregadora e do setor onde o profissional está inserido, o salário pode variar recebendo mais de 55.148 meticais ou menos. Inscreva-se no canal caso ainda não seja subscrito e ativa o sino das notificações para ficar dentro de outras guias de profissões assim como outros conteúdos educativos.